Olá, amigos! Estamos agora no ano de 2017, iniciando a nossa terceira temporada do estudo do livro Gênesis de Moisés, à luz da doutrina espírita. Nós temos percorrido um longo caminho até aqui, abordando vários temas, colhendo inspiração tanto na obra básica de Kardec, quanto na obra subsidiária, especialmente aquela que é mais dedicada à interpretação dos textos bíblicos, que é a psicografia de Francisco Cândido Xavier, e temos colhido muitos frutos para a nossa reflexão, para o nosso aprimoramento íntimo, para a condução das nossas vidas, sempre lembrando a todos que esse estudo do Gênesis ele não tem a pretensão de esgotar os temas e de fechar a interpretação do texto, porque esse é definitivamente um texto aberto. Ele é um texto que propõe uma leitura sempre renovada, porque à medida em que nós ganhamos experiência evolutiva e à medida que nós ganhamos percepção, aprofundamos o nosso estudo do texto e o próprio texto vai nos brindando com seus frutos, com reflexões cada vez mais profundas. Portanto, é sempre útil fazer esse retorno progressivo do texto e linkar esse texto com outros livros bíblicos, porque à medida que fazemos isso também, ângulos que não estavam visíveis à primeira análise, ao primeiro olhar, também começam a vir à luz e vão se revelando para a nossa percepção. Hoje a gente começa uma análise mais detida do capítulo 3 do livro Gênesis, que é o célebre texto que trata da relação da serpente, de Eva, Adão, do fruto proibido, da árvore. É um texto bastante conhecido, mas infelizmente um texto que foi popularizado com alguns erros. Então, a tradição da pintura, da arte, sempre reproduz essa cena aqui como uma macieira, uma maçã que foi comida, e no texto não fala que fruto é esse, fala que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas não fala o fruto, não especifica o fruto, né? Há também uma leitura equivocada, centralizada em Eva, como se Eva fosse o foco de toda a queda, tirando a responsabilidade dessa personagem Adão no processo. Então, tudo isso vai exigir de nós uma leitura mais atenta, uma leitura com a mente aberta do texto, para que a gente possa se desfazer desses enganos que já duram séculos, né? E é sempre bom lembrar, repetir, nós estamos repetindo isso aqui várias vezes, que a cultura hebraica é uma cultura que lida com símbolos. Então, ela é muito ligada a símbolos, a metáforas, a parábolas, a essa maneira de dizer as coisas de uma forma indireta. Mas a cultura hebraica, ela faz isso através da literatura. Então, enquanto a cultura grega consegue ser simbólica através da escultura, da sua arte, da própria língua e também dos seus textos, a cultura hebraica, como entendia que todo o processo de imagem religiosa configura idolatria, ela vai concentrar todo esse potencial simbólico na literatura bíblica. E eles transitam por esses textos aqui com muita abertura, né? Ao contrário de uma tradição mais radical protestante, de uma tradição mais radical católica, que entenderam que o texto é literal e que ele deve ser interpretado ao pé da letra. Então nós já comentamos muito isso aqui,
desse cuidado que a gente deve ter. Mas é curioso observar que mesmo naquelas mentes mais preparadas, mesmo naquelas mentes mais dotadas, há às vezes um regresso à interpretação literal. Então, por exemplo, nós estamos utilizando aqui a tradução Bíblia de Jerusalém. Sabemos que a Bíblia de Jerusalém é um projeto originalmente francês, que reuniu teólogos católicos, na sua maioria, mas com alguns protestantes convidados, enfim, autoridades bíblicas, numa proposta nova de resgatar alguns elementos culturais do povo hebreu, incorporando a teologia católica e protestante. Mas é curioso a gente ver aqui, por exemplo, numa nota do capítulo 3, quando eles vão comentar o versículo 14 aqui, olha que interessante isso, é uma nota C. Aí diz assim: talvez a intervenção de um animal astuto, como tentador, é apenas um modo de sugerir que o homem e a mulher só possam, eles próprios, censurar sua transgressão. O autor apresentaria como um diálogo entre a serpente e a mulher, o que é o resultado de um processo humano. A atração do fruto proibido leva à transgressão. E o versículo 6 do capítulo 3 descreve esse processo humano. Então o que a gente percebe aqui na nota? Que o autor da nota está querendo fugir de uma dificuldade que ele tem, quer dizer, a dificuldade é dele, de um animal, uma serpente, ser o start, o elemento causador do processo que está sendo descrito nessa passagem. Quer dizer, então, como isso incomoda ele, uma serpente que fala, uma serpente que tenta, que testa Eva e Adão, então ele fica tentando uma justificativa. Não, mas o autor talvez quisesse, quer dizer, revelando uma imensa dificuldade, mais uma vez, de lidar com elementos simbólicos. Quer dizer, está partindo do pressuposto que a serpente é a serpente mesmo, o animal, a serpente, que rasteja. Não consegue entender que a serpente aqui não é o animal, a serpente aqui é um símbolo. Não é? A serpente aqui representa um aspecto que está simbolizado na forma animal de uma serpente. Como Eva não é uma mulher do sexo feminino. Eva aqui é também um processo, uma força, um acontecimento psíquico, um fato psíquico simbolizado por uma mulher. Porque o símbolo, ele tenta fazer uma ponte. Você quer descrever algo que é abstrato e você utiliza um elemento concreto para servir de ponte para o entendimento do abstrato. Então, o elemento concreto não pode ser tomado ao pé da letra, porque ele é apenas uma placa, uma indicativa, um roteiro, um GPS indicando, mas você não pode confundir o GPS com o caminho. O caminho é uma coisa, o GPS é outra. O GPS indica, o caminho é mais real, é mais cheio de detalhes. Ele tem coisas que não tem no mapa. Então, esses símbolos aqui, um Adão, uma figura masculina, uma Eva, uma figura feminina, e uma serpente, uma figura de um animal, são indicativos para que a gente pense o que um homem representa, né? Que aspectos do masculino esse símbolo está evocando para que a gente possa entender algo muito mais sutil, né? Que aspectos do feminino em Eva estão sendo enfocados para que a gente possa entender a mensagem. Por que uma serpente? Por que não um bode, um carneiro, um elefante, um leão? Por que a serpente? Não é? Mas esse foco no literal, não é?
que é uma característica ocidental, prejudicou durante milênios o entendimento do texto bíblico. Porque mesmo as pessoas mais inteligentes, mesmo aqui, pessoas que lidam a todo momento com o texto, quando elas distraem, elas caem na tentação de fazer uma leitura literal. Não é? Então esse cuidado aqui é um cuidado permanente. No nosso estudo aqui do Gênesis, para evitar, nós também caímos nisso, né? Porque é possível que a gente caia também, né? Nós estamos sempre num estado de vigilância permanente. Então, você que está aí ouvindo, acompanhando agora a 3ª temporada do nosso estudo Gênesis, começando o ano de 2017, então precisamos dizer alguma coisa aqui sobre essa passagem. Serpente aqui não é serpente. Mulher aqui não é mulher. O homem aqui não é homem. E Deus que vai aparecer aqui não é o Criador, o Todo-Poderoso. Então, pode parecer confuso o que eu estou dizendo, mas a serpente aqui é um símbolo. A mulher aqui é um símbolo. O homem aqui é um símbolo. E mesmo Deus aqui é um símbolo da divindade. Não é Deus todo. O homem aqui não é o homem todo. Então, tem aspectos do masculino que não interessam para essa passagem aqui. Tem aspectos do feminino que não interessam para essa passagem aqui. E tem aspectos da serpente que não interessam para essa passagem. Como tem aspectos do Criador que não interessam para essa passagem aqui. Então o símbolo, ele é uma ponte para nos levar a uma reflexão. Se você fica preso no símbolo, é aquela história que a gente não se cansa de repetir. Desde o estudo do Levítico, nós estamos repetindo isso. O símbolo é a casca da banana. Se você para no símbolo, se você fica fascinado pelo símbolo, você vai ficar pegando a casca da banana, vai ficar levando ela para baixo, para cima, daqui a pouco você está comendo a casca da banana e jogando a banana fora. A casca é um invólucro. Nós temos que avançar para além da casca em direção ao fruto. E o fruto não é algo que está aqui no texto. O fruto está na nuvem. Ele é cloud. Está na nuvem. Está na nuvem. O símbolo aqui funciona como o seu computador, como a internet que vai baixar o arquivo. O arquivo está na nuvem. Ele não está aqui no texto. Não é? Então, por exemplo, ficar avaliando os tipos de serpente que existem no mundo não vão contribuir em nada para esse texto aqui. Não vão contribuir. Se é jiboia, se é sucuri, se é uma naja. Não faz diferença. Não é? É uma leitura desse texto, e isso é feito, e olha, e é feito por pessoas muito inteligentes, né? Uma leitura, por exemplo, feminista do texto. Aí eu vou enfocar marido e mulher, a relação do homem com a mulher, a submissão da mulher. O texto não está falando disso. Não é. O símbolo mulher foi colocado aqui no texto, não com esse propósito. Ele tinha em mira outro propósito. Então esse cuidado, essa vigilância que nós temos que ter. Mas, por incrível que pareça, depois de um tempo de estudo do Novo Testamento e do Velho Testamento, eu poderia dizer, assim,
com bastante segurança que os símbolos na Bíblia, eles funcionam como aquela história lá da Odisseia de Homero, quando Ulisses está atravessando uma região, e que também é uma história, né, gente? É igual o sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Imaginar que existe isso, né? Sereia, claro, é uma metáfora. Então Ulisses está passando por um mar que é cheio de sereias. E as sereias, elas são maravilhosas, são lindas, né? Mas elas são metade mulher e a outra metade peixe. Mas até aí tudo bem, esse não é o problema da sereia. O problema da sereia é que ela tem um encanto irresistível. Um encanto irresistível. Então, se o marinheiro, ou qualquer pessoa no navio, ouvisse o canto da sereia, ele pulava para o mar para abraçar a sereia. E aí a sereia levava aquela pessoa para o fundo do mar e lá ele morria afogado. Né? Porque o objetivo da sereia era matar. Não era ter nenhum tipo de relacionamento, sério. Então, o que Ulisses faz? Ele pede para a sua tripulação amarrá-lo no mastro. Amarrar, mas de um jeito assim que não pudesse sair. Por quê? Porque ele queria experimentar a sensação de ser seduzido pela sereia, de ter aquela vontade irresistível de pular no mar, mas como ele estaria muito amarrado, ele não conseguiria pular. Né? Então seria um tormento, mas ele não conseguiria. Então as sereias não conseguiriam que ele pulasse no mar e ele também não ia conseguir pular no mar. E dito e feito, amarraram ele, amarraram de um jeito assim que não tinha como. E Ulisses passa por aquele processo terrível que as sereias cantam e ele vai ficando tresloucado e com vontade de ir atrás da sereia e até que eles atravessam toda a região e aí cessa o canto da sereia, porque eles saíram daquela região das sereias. E aí ele recobra a consciência e descreve para os marinheiros aquela experiência extraordinária, né? Qual que foi a sensação da sedução irresistível que ele experimentou. Então eu vou pedir para você se amarrar aí também, na corda, e não cair no canto da sereia de interpretar isso aqui literalmente. Imaginar que tem uma serpente aqui, né? Que tem uma Eva mesmo, um Adão, era um Adão, o CPF dele era 485-398, aí tinha uma Eva também com CPF, título de eleitor, casada com ele, no cartório, o primeiro cartório do Jardim do Éden, né, que foi o primeiro cartório de registro civil do mundo, e aí não tinha padre, então quem fez o casamento foi o próprio Deus, né, porque não tinha igreja também, aí eles casaram, e isso não faz, se amarre aí, por favor. Não ceda esse canto da sereia. Porque se você ceder a essa força, e é uma força irresistível, acredite em mim. Ler o Velho Testamento, você começa a ler, daí meia hora você está pulando no mar atrás de uma sereia. Você está interpretando literalmente algum símbolo. É uma tentação irresistível. Então, se amarre. Se amarre para você não ser levado por essa força extraordinária, por essa força incrível que leva inteligências como essas aqui, homens e mulheres que dedicaram a vida a estudar a cultura e as línguas originais, estudar a Bíblia, e quando vão escrever uma nota aqui, se traem deixando transparecer que realmente eles acreditam que não, mas o autor não pode ter um animal. Quer dizer, discutindo com o autor porque usou um símbolo que não pode ser um animal. Então esse é um problema sério que a gente vai com calma, mas amarrado, para não ceder ao canto da sereia. Então, vamos fazer primeiramente, antes da leitura, primeiro vamos ler a passagem, né? A gente lê e depois nós vamos tentar olhar para o símbolo, mas amarrado, olhar para a sereia e entender por que esses símbolos foram utilizados.
Por que que esses símbolos foram utilizados? Porque essa passagem aqui não tem homem aqui, não tem mulher, não tem serpente. Isso aqui não é uma história de homem, mulher e serpente. Essa aqui é uma história que ocorre dentro dos corações. Essa história aqui ocorre dentro de você. Não interessa se você é homem, se é mulher, se é brasileiro, se é africano. Não interessa. Não interessa nem se você tem forma física. Não interessa. Essa história aqui ocorre num ovoide que perdeu a forma perispiritual. Ocorre dentro dele. E com mais... no ovoide com mais força ainda. Nós vamos ver aqui por quê. Então, esquece isso. Homem, mulher, serpente. Isso aqui não é história de homem, mulher e serpente.